Vamos lá, pessoal, vamos realizar a prova aqui da UFO de 2015, uma provinha que tem duas questões um pouco questionáveis, até que quando estava dando aula sobre essa provinha, alguns alunos me questionaram, então eu fui atrás, estudei, vi essas questões, ok? A gente sempre aprende quando resolve vestibulares, e essa provinha aqui, com essas questõezinhas, deixa a desejar? Mas vamos lá. Ó, primeira questãozinha, questão 41, uma questãozinha muito boa que vem falar sobre o hidrogênio. Vamos lá. Cebolinha, para quem o hidrogênio ligou quando foi preso? Uai, Mônica, para ninguém, ele não tem família. Bem pesado, né? A chart de forma humorada revela um aspecto da presença do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Essa alusão deve-se ao fato de o hidrogênio não ter família e de... Tá, como assim o hidrogênio não tem família, pessoal? Vamos aqui, ó, vamos para a tabelinha periódica. É visto na tabela periódica, normalmente, que o hidrogênio, ele pertence à família 1A. Ok, se ele está aqui, pertence à família 1A. Porém, pessoal, quem pertence na família 1A são os metais alcalinos. Só que o hidrogênio é um metal? Ele não é um metal, certo? Mas por que ele está nessa parte da tabela periódica? Porque ele tem a distribuição eletrônica dele termina com um S1, perfeito, um S1. Então, ele tem a tendência de sempre doar um elétronzinho, perfeito? E todos que estão aqui nessa família têm essas características. Porém, tirando o hidrogênio aqui, vai fazer ligação o quê? Ligação covalente. Só que o lítio, o sódio, o potássio vai fazer ligação que iônica. Então ele tem alguma diferenciazinha, perfeito? E essa questão está falando sobre isso. Então vamos lá. A charge de forma humorada revela um aspecto da presença do elemento químico hidrogênio na tabela periódica. Essa alusão deve-se ao fato do hidrogênio não ter família e de possuir a tendência de formar ligações covalentes com os elementos metálicos. Pessoal, ligação covalente com elementos metálicos. Ligação covalente. O que é uma ligação covalente? É uma ligação entre dois ametais. Então, tem a ver com metal? Não, não tem, né? Ligação covalente não pode ser com metal. Então, a A está errada. Olha B. Possuir preponderantemente a mesma tendência de ligação química que os metais. Nossa, pessoal, a mesma ligação química que os metais... Não tem não, hein? Não tem não. Do primeiro grupo formando o íon H+, realmente forma o íon H+, mas ligação química que os metais não pode ser não. Ser um elemento representativo do tipo metal. Eu já falei que o hidrogênio não é um metal. Então, a C não pode. Vamos ver a D. Ser inserido no grupo 1A da tabela periódica devido à sua configuração eletrônica. Olha, foi o que eu falei para vocês. Porém, com tendência de ligação química semelhante ao do flúor. Pessoal, tendência de ligação é igual ao do flúor. O flúor, ele é um halogênio e ele realiza ligações covalentes. Então, sim, letra D. Entenderam, pessoal? Essa questãozinha muito boa. Questãozinha muito boa. Vamos para a próxima? Questão 42. Para verificar se em uma amostra de água existem traços de íon cloreto, um estudante no laboratório de química decidiu adicionar lenta e continuamente nitrato de prata, AgNO3, 0,01 mol por litro. É sabido que o produto de solubilidade do AgCl é de 2 vezes 10 elevado a menos 10. Teoricamente, o estudante previu que haveria... Tá, pessoal, o que é esse produto de solubilidade? Produto de solubilidade é o KPS, tá? O KPS. E quanto menor o KPS, a tendência é de precipitar. Ok, de precipitar. Então o KPS vai falar sobre a questão da precipitação. Então vamos ver as alternativas. Precipitação do cloreto de prata se a concentração do íon cloreto fosse maior ou igual a 2 vezes 10 elevado a menos 8 mol por litro. Tá, ainda não vamos fazer continha, mas tá falando sobre precipitação. Ok, legal. Efervescência. Nossa, precipitação tem a ver com efervescência? Não, não tem a ver com efervescência. Liberação de odor característico? Nossa, não, KPS não tem nada a ver com isso. Mudança de cor da solução? Nossa, KPS é um indicador?
Não, né? O KPS não é um indicador. Logo, somente a letra A. Bem intuitivo. Mas, Robson, como é que faz essa continha? Quando eu estava dando essa aula no Metamed, uma aluna me perguntou. Eu realizei essa continha, falei de forma teórica, porém, eu fui atrás porque eu queria encontrar esse número aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a menos 8. Então, aí eu fiz a continha corretamente. Vamos lá? Vamos fazer essa continha? Ela é bem simples, bem simples, bem simples. Ó, KPS é o produto de solubilidade. Que sal que eu tenho aqui? Eu tenho o AgCl, não é? AgCl. O AgCl, como ele é um sal, ele está no estado sólido. Perfeito, estado sólido. E quando ele vai dissociar, Robson, por que ele vai dissociar? Ó, aqui tem ligação com tipo, ligação iônica, então ele vai dissociar. Sal sempre dissocia. Então, quando ele vai dissociar, eu vou ter Ag mais Cl menos. Só que a prata vai estar como? Aquosa, e o Cl também aquoso, tá? Então, vamos colocar na fórmula da constante. A constante, como é que vai ficar? Produto dividido por reagente, não é? Então, o que eu tenho de produto aqui? De produto, eu tenho a prata, então eu tenho a solubilidade da prata, então vamos colocar assim, ó, a concentração da prata, aqui eu tenho a concentração da prata, e tenho a concentração do Cl, tá? Tem a concentração do Cl. Robson, isso aqui está elevado a coeficiente estequiométrico? Tá sim. Porém, aqui é 1 para 1. Então, deixa só assim. Robson, dividido pelo AgCl? Não pode ser dividido pelo AgCl, porque ele é um sólido. E sólido não vai participar da constante de equilíbrio. Sólido não participa e nem líquido puro, tá? Então, eu vou ter essa formulazinha aqui. Deixa eu apagar ela, tá? E normalmente, quando a gente vai falar sobre KPS, a gente utiliza a concentração? Sim, a gente utiliza a concentração. Porém, a gente muda para constante, ou para incógnita, ser um S, tá? Para ser um S. Então, o KPS aqui vai ser a solubilidade da prata vezes a solubilidade do cloro. Porém, eu tenho essa quantidade de prata? Tenho. Aonde, Robson? Eu tenho aqui, ó, no nitrato de prata. A concentração dele é de 0,01 mol por litro. Então, o KPS aqui, esse que foi meu erro quando eu estava dando essa aula. KPS é igual a 0,01 vezes a solubilidade de quem? Do cloro. Perfeito? A solubilidade desse clorinho. Eu tenho o valor de KPS? Tem. 2 vezes 10 elevado a menos 10. Então, 2 vezes 10 elevado a menos 10 é igual a quanto? 0,01. Podemos modificar esse número e colocar em notação científica? Podemos, adoro fazer isso. 2, então eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes a solubilidade do cloro. Então, vamos fazer aqui embaixo, ó, a solubilidade vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10. Como está multiplicando a solubilidade, vai passar dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Notação científica dividindo, sobe positivo. Então, eu vou ter 10 vezes 10 elevado a menos 10 vezes 10 mais 2. Vamos somar, vai ficar como? Vai ficar 10 elevado a menos 8, ok? 2 dividido por 1, 2. Então, eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 8. Essa aqui é a continha, ok? Da precipitação. Por isso que é a letra A. Certinho, pessoal? Mas bem tranquilinha essa questãozinha. Precisava fazer a conta? Não precisava para fazer essa questão. Mas caso seja necessário para outra questão que for fazer de vestibular, ó, já tá aí a continha. Perfeito? E cuidado com o cálculo de KPS, tá? Esse cálculo aqui foi mais fácil porque é 1 para 1 essa dissociação. Robson, se a dissociação fosse 2 para 1, aí seria diferente um pouco esse cálculo, tá? Então, cuidado. Vamos para a próxima? Questão 43, caiu na provinha de Química, porém eu considero que esse conteúdo aqui é de ciências no ensino fundamental.
fundamental, pessoal. Do ensino fundamental, Robson, por quê? Porque na química, normalmente, a gente vai falar sobre as questões teóricas, mas a gente não fala muito sobre o CO2, tá? Ah, Robson, você não fala nas suas aulas. Não, pessoal. É porque a gente vai focar na parte teórica daquele conteúdo e esquece de falar alguns efeitos, tá? E normalmente isso é visto em biologia, em ciências, ok? Bem no ensino fundamental. Mas dá para fazer essa questãozinha? Dá tranquilamente. Vamos lá? Uma das maiores emissores de CO2 do país, a Petrobras, anuncia que planeja deixar de lançar na atmosfera milhões de toneladas de carbono presentes nos reservatórios de petróleo e gás da camada pré-sal. As concentrações de carbono no local são muito maiores do que em outros campos petrolíferos. Estimativas apontam que somente nas duas áreas com reservas delimitadas, os campos de Tupi e Iara, onde há um acúmulo de até 12 bilhões de barris de óleo e gás, existam 3,1 bilhões de toneladas de CO2, um dos gases que contribuem para o aquecimento do planeta. Isso, o CO2, ele contribui para o aquecimento do planeta. Mas como assim? Olha aqui, a gente tem uma camada do efeito estufa. E essa camadinha do efeito estufa, o que ela faz? Ela mantém o calor. Algumas pessoas vão falar do raio solar que mantém o raio solar aqui na Terra, tá? E por isso que vai manter este calorzinho, ok? É isso. Só que quando tem muito CO2, essa propriedade vai ser mais intensa e logo vai acontecer o aquecimento global. Só isso. Tem muita gente quando pergunta, o que o CO2 faz? Destruição da camada de ozônio. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Vamos lá. Caso todo gás produzido na exploração do pré-sal seja lançado na atmosfera, poderá acarretar o aumento do efeito estufa, interessante. E, consequentemente, maior dispersão dos raios solares para o espaço. Opa! Dispersão dos raios solares para o espaço? Vai manter esses raios solares aqui, logo mantendo o calor, tá? E gerando aquecimento global. O problema tá nessa partezinha aqui, então tá errado. Considerável do pH das águas dos mares. Pessoal, CO2. O CO2 entra em contato com a água, pode formar o ácido carbônico. Legal, ácido carbônico. Porém, pessoal, o ácido carbônico é um ácido fraco, então aumentar considerável o pH das águas, às vezes o ácido carbônico pode ter algum efeito, tá? Falam às vezes de chuva ácida para o ácido carbônico, mas eu não curto muito não de falar isso, tá? Prefiro falar do ácido nítrico, ácido sulfúrico para contribuição, mas aumentar o pH, não. Da temperatura dos mares, se vai aumentar a temperatura do planeta, obviamente a água vai absorver um pouquinho desse calor, ocasionando o desvio do curso das correntes marítimas. Interessante. Robson, como assim interessante? A gente tem correntes marítimas de temperaturas diferentes, quentes, frias, e até mesmo a extinção de animais marinhos, isso aqui pode acontecer, tá? Então, deixa ela aqui como aviso. Vamos ver a D. Da sensação térmica. Sem, contudo, provocar alterações climáticas consideráveis, pois o efeito estufa é um fenômeno natural. Pessoal, o efeito estufa é um fenômeno natural? Sim, a gente precisa dele. Até que, quando estou falando do efeito estufa, eu digo que o efeito estufa é ruim? Não. Ele é necessário. Robson, como assim ele não é ruim? Sem ele, a Terra seria muito frio. Mas muito frio. Então, ele é necessário. Ele é natural? Sim, ele pode ser natural. Então, o aumento da sensação térmica quer dizer que vai aumentar a temperatura, eu acredito, né? Sem, contudo, provocar alterações climáticas? Não, né, pessoal? Se vai aumentar a temperatura, pode modificar sim, ok? Então, a D está errada. Então, letra C. Bem simples, bem tranquilo essa questãozinha. Vamos para a próxima? Questão 44. A nicotina produzida na queima do cigarro é uma substância que causa o vício de fumar. É um estimulante do sistema nervoso central, provocando um aumento da pressão arterial e, frequentemente, dos batimentos cardíacos. A seguir é descrita a fórmula da nicotina. Olha, aqui essa é a fórmula da nicotina. A nicotina é uma amida cíclica, e tem outro que fala que ela é uma amina cicla, depois uma amina aromática, amida aromática. Tá, então vamos lá. Tem o nitrogênio.
Tá, interessante, tem o nitrogênio. Então, eu tenho uma função orgânica aqui, amina ou amida. Robson, como é que eu diferencio amina de amida? Nossa, é muito fácil, é muito fácil. A amida vai ter carbono, dupla O, mais o nitrogênio. Eu tenho isso? Não, não tenho. Então, não pode ser amida. Então, eu já tiro a A e já tiro a D. Bem simples, bem simples, bem simples. Então, sobrou só a B e a C. Pessoal, o nitrogênio, e no caso de uma amina e de uma amida, vão ter características quais? Quais são as características? Características básicas. Então, aqui vai ter um caráter básico. Ó, amida cíclica de caráter básico. Interessante. Amina aromática de caráter ácido. Caráter ácido não. Então, sobra só a letra B. Nossa, bem simples aqui. Mas, Robson, tem algumas coisas que eu quero saber aqui. O que é amina cíclica? O que é amina aromática? Tem diferença? Sim, temos diferenças. Por exemplo, aqui, isso daqui é uma amina cíclica, tá? Eu tenho um carbono aqui fazendo duplas ligações, um anel. Só que isso aqui, quando tem um nitrogênio no meio, isso aqui é uma amina cíclica. Agora, o que é uma amina aromática? Aí, quando eu vou ter o anel aromático, perfeito, vou fazer a bolinha, tem gente que não gosta, tem orgânicos aí que não curte, e vou adicionar o nitrogênio, ok? Ele não vai estar dentro do anel aromático, e isso é uma amina aromática, tá? Então, deu para ver a diferençazinha? É bem diferente, tá? Outra coisa aqui que tá pedindo é para contar a quantidade, né? C10H14N2 e C10H14N2. Nessa questãozinha não houve a necessidade de contar, porque por eliminação a gente já consegue observar que não é. Mas caso tivesse essa diferençazinha, como é que a gente vai fazer? A gente tem que contar todos os carbonos, todos os nitrogênios, encontrar todos os hidrogênios. E tem que lembrar que o carbono ele faz 4 ligações, o nitrogênio ele faz 3 ligações e o hidrogênio ele faz apenas uma ligação, tá? Então, bem simples essa questão 44. Vamos para a próxima? Questão 45. Pessoal, questãozinha 45 é uma questãozinha sobre os extintores, tá? E aqui teria que ter um conhecimento sobre extintores. Na química, eu sou formado em química, na faculdade, em nenhum momento a gente falou sobre extintores. Porém, algumas propriedades aqui dá pra gente até falar sobre, né? Falar sobre eletrólito, mas tem uma aqui que a gente pode pensar que pode ser, porém, se não tivesse um conhecimento, aí a gente iria errar, tá? A gente iria errar. Tá, aqui tá falando sobre uma reação de combustão, tá? Você tá pegando fogo, uma reaçãozinha de combustão. Robson, qual que é a equaçãozinha de uma reação de combustão? X de uma molécula qualquer mais O2 gerando CO2 mais água. Se é uma combustão, tem que gerar isso daqui, tá? Não tem como. E o que eu posso fazer para interromper uma reação de combustão? Isso aqui é um equilíbrio químico? Não, uma reação de combustão ela é direta, tá? Não tem como, é por equilíbrio químico. Então, ou eu retiro quem tá sendo utilizado para queimar, ou eu retiro o carburante, né, que é o O2. Então eu tenho que retirar o O2. E alguns extintores fazem isso, tá? Vai retirar o O2 daquela região. É simplesmente isso, bem simples, bem simples. A representação acima indica a classe de incêndio a ser combatida por diferentes tipos de extintores. Incêndios de classe A são originários da queima de madeira, papel e tecido. Os de classe B, por sua vez, são originários de líquidos inflamáveis, como gasolina, óleos e tintas. E por fim, os incêndios de classe C são provenientes da queima de equipamentos eletrônicos. No julgamento do tipo de extintor que se deve utilizar para cada classe de incêndio, deve-se considerar que extintores da classe de, vamos lá, pó químicos são ideais para extinguir incêndios de classe B. O que são os de classe B? Os classe B é líquidos inflamáveis, como gasolina e óleos e tintas. Pois o pó abafa o fogo e a cortina criada protege o operador do calor do fogo. Tá, interessante. Abafa o fogo, eu entendo que vai retirar o O2. Então, vamos deixar ela ali. Olha B, águas são comumente utilizadas para apagar fogos do classe C. O que é o classe C? É queima proveniente de equipamentos eletrônicos. Impede que a eletricidade seja conduzida até o operador do extintor. Tá.
Aqui a gente pode falar sobre eletrólito, a gente pode falar sobre a água. Por quê, Robson? Olha aqui. A água, quando eu falo de água pura, água miliquê, né, que é falado, ela não conduz energia. Nossa, Robson, ela não conduz. Sim, a água pura, ela não conduz energia, tá? Água destilada. Porém, pessoal, a água comum, ela vai ter alguns íons, vai ter cálcio, vai ter potássio. Quem estuda sobre a qualidade da água vai entender muito mais que eu. Mas se eu não me engano, essas quantidades de cálcio e potássio, a gente pode falar sobre a dureza da água. A gente pode falar se a água ela é dura ou não. E são esses íons, esses cátions que vão conduzir energia na água comum, a qual nós bebemos. E se a gente vai utilizar água para apagar eletrônicos, o que vai acontecer? Vai conduzir energia. Então, pessoal, não pode ser. Se a gente jogar, vai conduzir energia até a pessoa que vai estar apagando fogo. Não é nem um pouco interessante. Vamos ver a C. Gás carbônicos são excelentes para combater e extinguir fogos da classe A. Então, vamos ver fogo da classe A. São originários da queima de madeira, papel e tecido. Tá, então, se a gente pegar aqui uma queima, vai gerar CO2? Vai gerar CO2. E ele está falando que é bom para combater, tá? Porque impede que o oxigênio haja como o comburente. Pessoal, se eu leio isso daqui, nossa, vou marcar a letra C na hora. Por quê? Porque tá explicando o que eu disse para vocês, né? Tá explicando. Porém, pessoal, eu dei uma pesquisada, né? Logicamente o gabarito tá aí. Eu sempre olho o gabarito, vou fazendo a provinha e vejo se acertei ou não. E eu vi que não era a letra C. Aí eu falei, por que não é a letra C? Então eu fui pesquisar sobre. E é porque não é eficaz. Olha aqui, se você não tem este conhecimento, nossa, acabou. Por quê? Porque ele induz você a marcar isso aqui, porque é a explicação lógica, para combater uma combustão. E, então, não é a C. Olha aqui, se você não tivesse esse conhecimento, pum, errou. Olha a D, águas são recomendadas para combater incêndios do tipo B. Tipo B, líquidos inflamáveis como gasolina e óleos e tintas, pois a água satura o material líquido em chamas e impede a nova ignição. Pessoal, olha aqui, como é que a água vai saturar se ela nem vai se misturar com eles? A água não vai modificar em nada, tá vendo? Então, olha, a questãozinha, as alternativas B e D, a gente pode responder com química, facilmente, com conteúdo de química, tá? Mas agora a A e a C, a gente pode ficar em dúvida, porém a C é um conhecimento à parte, tá? Então, por isso que é a letra A, tranquilo? Fácil, pessoal. Não vamos dizer que é fácil, não. Porque, por mim, olha que eu realizo muitos vestibulares aí no canal. Vocês estão vendo que eu realizo bastante vestibulares. Marcaria C sem medo se eu estivesse fazendo a prova, tá? Então, vamos lá. Vamos para a próxima questãozinha? Questãozinha 46. Questãozinha 46, ela é muito boa, porque vai estar falando sobre ácidos. Não são se um ácido é forte ou fraco. Só que é muito fácil saber quem são os ácidos fortes, né? Mas, e ácido fraco? Como é que a gente vai saber que um ácido é mais forte que o outro? Para isso, a gente tem que ter noçãozinha do Ka, da constante ácida. Quanto maior for o Ka, mais ácido é a minha moléculazinha. Robson não sabia sobre isso, aí se erraria essa questãozinha, perfeito? Vamos lá? O ácido tricloroacético é uma substância aquosa com grande poder cauterizante e muito utilizado no tratamento de feridas, em doenças de pele, calos, verrugas, entre outros males. Seu caráter ácido é maior que o do ácido acético. Essa diferença pode ser explicada pelo elevado grau de ionização de H+, no ácido acético, que disponibiliza mais esse íon para a solução, tá? Olha aqui, ele fala que o ácido tricloroacético é mais ácido, ele é mais forte que o ácido acético. Tá, Robson, agora noçãozinha de ácido, de arrênios. A definição de arrênios, que um ácido é uma substância em solução aquosa, aonde vai liberar H+. Então, quanto mais íons H+, essa substância ela libera, mais forte esse ácido é. Então, não tem como o ácido acético ter um elevado grau de ionização para ser mais forte que o ácido tricloroacético, perfeito? É o ácido tricloroacético que vai liberar mais H+ para o meio. Então, a A está errada. Vamos para B. Valor da constante ácida de Ka do ácido acético ser maior do que a constante ácida do Ka
do ácido tricloroacético. Já comecei a falar para vocês, né, que quanto maior o Ka, mais forte é o ácido. Então, se o ácido tricloroacético tem um Ka, se o ácido tricloroacético ele é mais forte que o ácido acético, logo o Ka dele é maior. Então, a B está errada. Vamos ver a C. Efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura do ácido tricloroacético. Ó, interessante. Robson, por que isso aqui é interessante? Ó, vamos pensar. Isso aqui é uma molécula orgânica que possui o cloro. E o cloro, pessoal, se misturar em água, o que ele vai gerar? HCl. E o HCl é um ácido forte. Então, esse clorinho em uma molécula orgânica vai aumentar o caráter ácido dessa moléculazinha? E o ácido vai ser mais forte? Sim, ele vai ser sim. Então, ó, só deixa ela marcada aí. Vamos ver a D. Número de átomos de cloro na estrutura do tricloroacético. Ó, tá falando novamente sobre o cloro. E ó, interessante. Que fixa melhor o hidrogênio ionizado, aumentando a acidez. Olha aqui, pessoal. Se ele fixa melhor o hidrogênio, isso quer dizer que os íons H+ vai sair para a solução? Não vai, né? Então, não pode ser a letra D, porque ele não pode fixar melhor esse hidrogênio. Esse hidrogênio ele tem que ir para a solução para ele ser ácido, tá? Então, somente a letra C como a correta. Fácil, ó, por eliminação, bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos para a próxima? Questãozinha 47, questãozinha muito boa essa questãozinha 47. O que a gente está vendo aqui? Ó, o ciclo da água, ciclo da água. Afigura o ciclo da água, sendo que sua análise permite inferir que a água evaporada dos oceanos provoca chuvas esparsas com concentração salina proporcional àquela observada do mar. Pessoal, olha aqui, está dizendo que a água está evaporando. A água do oceano possui sal. Essa água do oceano aqui, pessoal, vai evaporar o sal também, o NaCl? Não vai, né? Essa temperatura tem que ser bem alta, provavelmente a água quase inteira ir embora, né, para acontecer isso. Então não, né? Não, de nenhuma forma. A B, processo de transpiração faz parte do ciclo do hidrogênio, a chuva, e está relacionado à umidade relativa do ar? Sim, está relacionado. Quanto maior a umidade relativa do ar, maior a tendência de chover, ok? Como é que assim vai funcionar a chuva? Pessoal, grande concentração, a água, as moléculazinhas vão começar a ficar sólida, não aguenta e desce, chove, precipita. Perfeito. Aqui ele fala de transpiração, seria a mesma coisa de precipitação nesse caso aqui. Vamos para C. A temperatura elevada das montanhas faz com que, mesmo durante o verão, a precipitação ocorra na forma de neve. Pessoal, se eu tenho uma temperatura elevada, bem alta nas montanhas, vai nevar? Não vai, né? A neve precisa de uma temperatura bem baixa, tá? Então, não pode ser. Olha D, o fenômeno químico observado na mudança de estado da água de líquido para gasoso seja um processo endotérmico. Tá, interessante. Para quem vai lembrar do ciclo da água, né? Ok? Vai lembrar do ciclo da água, da precipitação, das mudanças de estado da água, vai pensar assim, olha aqui, de líquido para gasoso, vai evaporar, absorção de calor quer dizer o quê? Que é um processo endotérmico, já pensa assim, ponto, a D tá correta. Porém, pessoal, aqui tá falando que é o fenômeno químico, a minha substância ela tem que modificar, tá? Ela tem que modificar, se ela não modifica, é um fenômeno físico. E quando eu estou falando da mudança de estado da água, de sólido para líquido, a água continua sendo água, ela continua sendo H2O. Se ela continua sendo H2O, isso é um processo físico, não químico, tá? Então não pode ser a letra D. Tá errado nisso, somente nisso, ok? Então, sobrando somente a letra B. Bem tranquilinho, né? Eu acho que sim. Acho que essa questãozinha não tinha como errar. Vamos para a próxima? Vamos lá, pessoal. Questão 48, uma questãozinha que pode te enganar, tá? Pode te enganar. Porém, você tem que ter um conhecimento sobre isso daqui, né? Que conhecimento é esse, Robson? Pensa aqui comigo. A gente está falando do monóxido de carbono e a hemoglobina. O monóxido de carbono, ele tem uma afinidade melhor que o oxigênio para se ligar à hemoglobina. E isso
É por equilíbrio químico? Não, afinidade, somente sobre afinidade. Então, um pouquinho que tiver de monóxido de carbono e você respirar, vai modificar lá no seu sanguinho, ok? Vai sair o O2 e vai ficar com CO. Simplesmente só isso, tá? Então, vamos ver aqui. O oxigênio que entra nos pulmões durante a respiração irá se ligar à hemoglobina, segundo o equilíbrio. Todavia, quando uma pessoa é submetida a um local cuja concentração de monóxido de carbono é elevada, o equilíbrio químico se altera, pois a molécula de monóxido de carbono tem afinidade pela hemoglobina, cerca de 150 vezes maior que o oxigênio, motivo pelo qual é tóxica. Robson, como é que vai modificar o equilíbrio? Olha, simplesmente, como é que ele vai modificar esse equilíbrio? Se ele vai se ligar à hemoglobina, vai sair hemoglobina daqui, não vai? Então, como é que vai modificar esse equilíbrio? Vamos lembrar de lei de Chatelier, de concentração. Se eu estou perdendo a minha substância, ele vai deslocar o equilíbrio para ele mesmo, ok? Então, vai deixar de ser a hemoglobina com oxigênio e vai ficar a hemoglobina mais o oxigênio. Simplesmente, ele vai modificar dessa forma, tá? O equilíbrio químico. A toxicidade do CO pode ser atribuída a seu potencial venenoso e a sua capacidade em se ligar com a hemoglobina, alterando o equilíbrio no sentido da decomposição do HbCO. Não, né, pessoal? Isso não vai acontecer. Eu acabei de mostrar para vocês como é que altera o equilíbrio, tá? E em nenhum momento está formando isso daqui. Ao deslocamento de equilíbrio no sentido da formação de HbO2, é nesse sentido? Eu mostrei para vocês que não é, pois a quantidade de oxigênio disponível diminui. Não, isso não acontece. A formação da molécula de oxihemoglobina, acho que é oxihemoglobina, lembrei disso aqui agora, que é mais estável do que a molécula de desoxihemoglobina, acho que é isso aqui, devido à concentração elevada do monóxido. Pessoal, a formação da molécula é mais estável? O próprio texto fala que não é, tá? O texto fala que não é. Então, não é a C. A D. A sua competição com o oxigênio para se ligar à hemoglobina. Se o ar inspirado tiver considerável conteúdo de monóxido. Pronto. Simplesmente essa é a alternativa. Letra D. Pessoal, conhecimento bem comum sobre isso. Robson, tem alguma aplicação que isso aqui acontece? Posso falar sobre isso. Acho que o YouTube até pode me taxar sobre isso. Que é pessoas que vão cometer S, não vou falar a palavra, vai cometer o S. E, nossa, S, até ficou vermelha a minha imagem. Vai cometer o S. E quando comete o S, pega o carro, conecta uma mangueira e só vai respirar o que sai do escapamento do carro, tá? E quando isso acontece, vai acontecer isso daqui, tá? E a pessoa vai a óbito por falta de oxigênio, ok? É isso. Vamos para a próxima? Questão 49, uma questãozinha que eu aprendi com um aluno. Esse aluno é o Daniel, é um aluno sensacional, tá? E ele me explicou algo que eu tinha conversado com outro professor de química e parece que esse professor de química tinha me explicado errado e o Daniel me corrigiu, tá? O Daniel formado em farmácia, ok? Daniel formado em farmácia e ele me explicou melhor. Ai, Robson, como é que você não sabia disso? Tá, a faculdade de química não vai te ensinar sobre isso, é algo muito específico. Porém, na faculdade de farmácia que vai falar aonde é que o remédio vai ser mais absorvido, com certeza deve ter falado sobre isso, tá? Então vamos lá, essa questãozinha. E eu sempre adoro aprender, pessoal. Tem gente que pensa que um químico vai saber tudo da prova de química. Não vai, né, pessoal? Então a gente sempre aprende fazendo essas provinhas. Eu aprendi pra caramba nesses 1 ano fazendo prova. E vamos lá. Existem 3 locais do sistema digestório em que acontecem os processos de digestão, e em cada um deles o pH é diferente e ocorre a ação de um suco digestivo, conforme a tabela a seguir. Então, o local da digestão, a boca, o estômago, o intestino delgado e o pH, 6,4, 7,5, mais ou menos 2, 7,8, 8,2. E o local, né? O suco digestivo, saliva, suco gástrico, suco entérico e suco pancreático. A digestão de alimentação e a absorção de medicamentos estão relacionadas também ao pH. Desse modo, tá?
O suco gástrico estomacal de concentração ácida, suco gástrico estomacal, concentração ácida, legal, e pH igual a 2 mol por litro, auxilia na absorção dos alimentos no intestino. Tá, pessoal, nem vou falar sobre esse pH aqui de 2 mol por litro, tá? Não vou falar sobre ele. Mas o estômago, quem faz biologia, vai saber muito mais que eu sobre isso. Que o estômago, ele vai quebrar as proteínas, certo? O pH básico vai servir para quebrar. E ele não faz a absorção dos alimentos, tá? Somente proteína. Então, digestão e quebra de partículas, somente isso, tá? Ele não vai absorver nada. A B, a saliva que possui acidez acentuada, tá? 6,4 a 7,5. Pessoal, eu já vi professor com doutorado em biologia em falar que a saliva ela é ácida e outro falando que ela é básica. Olha, como químico, tá vendo aqui, ó, 6,4 a 7,5? Você não pode falar qual que é o pH dela, como é que ela é. Por quê? Porque vai depender de cada pessoa. Cada pessoa pode ter um pH da sua salivazinha, tá? E quando tá em 6,4, quer dizer que ela tá ligeiramente ou bem pouco ácida, e 7,5 também bem pouco básica. Então, normalmente é falado que a saliva tem um pH neutro, ok? Bem perto de 7, não tá bem próximo de 7 isso daqui? Tá, né? Então, não é ácido, tá? Não é ácido. Robson, como é que você sabe disso? Faixa de pH de 0 a 14. E vamos colocar o 7 aqui. 7 quer dizer que é um pH neutro. De 0 a 7, ácido. E de 7 a 14, básico. Simplesmente isso. Bem tranquilo, bem tranquilo. Olha assim. O meio básico do suco entérico no intestino favorece a absorção do analgésico ácido acetil salicílico. Então, vamos aqui. Suco entérico, 7,8 a 8,2 tá básico? Ó, não tá dentro dessa faixa aqui? Então, ok. Tá certo. Então, o pH realmente ele é básico. Porém, pessoal, foi aí que eu aprendi com o Daniel. Por quê? Porque ele está falando que a absorção vai ser maior do ácido acetil salicílico. O ácido acetil salicílico, ele vai ter um ácido carboxílico, tá? Ele vai ter um ácido carboxílico. E o que acontece? Quando a gente vai falar do pH, a gente pode falar sobre a protonação ou desprotonação. E nesse pH aqui, eu não vou ter esse hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Que meu carbono, ok, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar nesse formato aqui, nesse pH, ok? A minha funçãozinha orgânica. E, pessoal, foi aí que eu aprendi com o Daniel que quando essa moléculazinha ela tá com carga, ela vai dificultar, ok? Para entrar dentro da célula. É melhor ela entrar nesse formato aqui, perfeito? Então, aqui tem que estar um pH ácido para conter esse hidrogênio aqui, tá? E qual que é a explicação dele? Que essa carga aqui, ela vai impedir de entrar dentro das células, tá? Então, vai favorecer a absorção, entende? Não vai, né? Não vai. Então, com conhecimento de alguém formado em farmácia, já sabe que isso daqui está errado, tá? Ele vai ser melhor em pH ácido. Porém, ele também disse que há uma controvérsia sobre isso, só que é melhor os remédios serem absorvidos no intestino delgado, tá? E há uma discussão sobre isso. E na aula, quando eu tinha conversado com o meu professor, um professor de química aí, não vou falar o nome dele, ele tinha me falado o contrário, tá? E eu até concordo com o Daniel, que me chegou a falar sobre isso. Por quê? Porque vamos pensar aqui numa célulazinha. A célulazinha vai ter lipídios, ok? Vai ter lipídios. E lipídios são apolares, tá? Então, essa cargazinha aqui vai afastar. E este hidrogênio vai fazer interação, ok? Interação com o lipídio. Então, eu creio que fica mais fácil de entrar na célula, tá? Então, a gente sempre está aprendendo. Muito, mas muito legal. Essa questãozinha aqui também vi outros locais pedindo que ela seja anulada por essa questão aqui, que tá errado. Mas, pessoal, só pode ser a letra C, não pode ser outra, tá? E só eliminando as alternativas fica bem fácil. Vamos ver a D. O pH do suco pancreático de características neutras colabora para a digestão e para a absorção de nutrientes alimentares. Então, o pH do suco pancreático aqui 7,8 a 8,2.
tá nessa faixa aqui, isso quer dizer que é básico, não é neutro. Não tem como ser neutro, certo? Sendo a letra C. Robson, você marcaria a letra C? Sim, é bem fácil de eliminar as outras 3 alternativas. Perfeito? Vamos para a próxima? Vamos lá, questãozinha polêmica, questãozinha 50, tá? Questãozinha 50. Quando eu expliquei essa questãozinha aqui, eu peguei ela novamente, fui estudar ela novamente. Por quê? Porque é uma questãozinha bem confusa, tá? É uma questãozinha bem confusa. Até eu me confundi totalmente nessa questãozinha. E eu pensei assim, não, vamos resolver da forma que você sabe, Robson. Você não sabe eletroquímica? Eu sei eletroquímica. Então, esquece o gabarito, esquece sobre as outras coisas que as pessoas falaram e postaram sobre essa questão e faz sobre o seu conhecimento. Quando eu tentei explicar essa questãozinha aqui, acredito que ficou bem confuso, bem confuso. Por quê? Porque a questãozinha é inteira confusa, tá? Então, eu vou explicar para vocês aqui calmamente e explicar a confusão nessa questão, tá? Então, vamos lá. A estocagem de solução de sulfato de zinco em recipientes metálicos exige conhecimento sobre possível processo de oxidação do zinco com o metal do recipiente, de modo a não danificá-lo. A semi-reação de redução do zinco pode ser descrita como segue. Então, eu tenho aqui a semi-reação de redução do zinco. Para auxiliar na decisão por diferentes recipientes que pudessem armazenar a referida solução, um químico utilizou os dados da tabela a seguir. Então, eu tenho uma tabela aqui, tá? De ferro, níquel e cobre, com números de elétrons envolvidos, e a gente vê que é 2, então fica bem mais fácil de fazer o cálculo. Espécie formada, potencial de redução padrão. Assim, o químico conclui que para a armazenagem do sulfato de zinco, deverá utilizar um recipiente formado por, tá? Ele quer armazenar adequado. E o que acontece? O zinco, ele não pode oxidar. Ele não pode oxidar, tá? Ele não pode. Então, na minha cabeça, ele tem que reduzir. Vamos pensar assim, que ele tem que reduzir. Ele não pode de nenhuma forma oxidar. Perfeito. Só que, pessoal, analisando o potencial de redução, tá? De todos aqui, vamos ver. O zinco, menos 0,76. Então, tem um potencial baixo aqui de redução. O do ferro, do níquel e do cobre são potenciais maiores, ok? 0,44 negativo é muito maior que menos 0,76. É bem maior, tá? Então, se a gente for fazer uma pilha aqui, no caso, né? Uma pilhazinha, fazer o cálculo, o zinco ele vai oxidar. Robson, por que ele vai oxidar? Porque ele tem o menor potencial de redução. Porém, pessoal, vamos lembrar, ele tem que reduzir. Ele não pode oxidar de nenhuma forma. Então, para a gente fazer o cálculo do potencial dessa célula, eu gosto de fazer assim, ó. O potencial da célula é o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Robson, por que você faz isso? Porque fica mais fácil de calcular. Tem gente que confunde toda hora, tá? Então vamos lá. Olha aqui. Como o zinco ele tem que reduzir, então o potencial dele vai ser menos 0,76. E como os outros vão oxidar, a gente só vai trocar o sinalzinho deles e vai somar, tá vendo? Que fica mais fácil. Dessa forma aqui fica muito mais fácil de fazer o cálculo. E a gente vê esses potenciais aqui negativos, tá? Quanto que é do ferro, tanto que é do níquel e tanto para o do cobre, potenciais negativos. Ai, Robson, você calculou errado. Não, pessoal, você tem que entender o que a questãozinha está pedindo. Caso não fosse a questão de ele não oxidar, logicamente, esse cálculo ia dar de forma positiva. Robson, como assim ia dar de forma positiva? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. O potencial da célula, olha aqui, de redução. Quem vai reduzir aqui no caso? Vamos fazer aqui para o cobre, tá? O cobre, ele tem 0,34. Então, vamos falar que ele vai reduzir, porque o potencial dele é maior. Então, vai dar 0,34 o seu potencial, tá? De redução, porque ele que reduz. E quem oxida aqui? Quem oxida é o zinco, né? Porque ele tem um menor.
E quando a gente oxida, a gente troca esse sinal, tá? Porque é o inverso, tá? Porque é o inverso. Em vez de ser menos 0,76, vai virar mais 0,76, ok? Então, mais 0,76. Fazendo essa continha, sabe quanto que vai dar? Vai dar 1,1. Vai dar 1,1, entendeu? 1,1 positivo, ok? Então, se você fazer o cálculo da forma corretinha, vai dar positivo em todos. Porém, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. O zinco, ele não pode oxidar, tá? Ele não pode oxidar. Então, pensando nisso, ele que vai reduzir. Por isso que os potenciais vão dar negativo, ok? Acho que quando eu estava explicando essa questãozinha na minha aula, acho que isso aqui não ficou nem um pouco claro, tá? E Robson, por que você toda hora fica citando a sua aula? Porque, pessoal, eu sou professor, gosto de dar a melhor aula possível, sei que não sou o melhor, sei que não sou o melhor, às vezes fico falando muito certinho, correto, repito muitas palavras, mas eu sou novo, tenho 23 anos, quero ser sempre o melhor, então eu tenho que tentar, tá? E como, quando eu expliquei essa questão, na minha opinião, não ficou nem um pouco claro, eu tenho que vir aqui a me retratar e refazer a questãozinha, tá? Por quê? Porque eu acertei ela, só que não gostei nem um pouco da minha explicação, certo? Então vamos lá, já encontramos os potenciais. O que quer dizer um potencial negativo e um potencial positivo? Tá? Se eu tenho um potencial positivo, quer dizer que essa reação ela é espontânea, é uma pilha, certo? Se eu encontrar um potencial negativo, quer dizer que não vai acontecer de forma espontânea. E se não acontecer de forma espontânea, vai precisar de fornecimento de energia elétrica. E no caso, isso é uma eletrólise, tá? Assim, o químico conclui que para a armazenagem do sulfato de zinco deverá utilizar um recipiente formado por, tá? Vamos lá. Material que não sofre oxidação. É óbvio, né? Que ele tem que usar um material que não sofre oxidação. Mas ele fala que material é esse? Não fala, né? Não fala. Então, não pode ser, tá? Não pode ser. Níquel que sofrerá oxidação na presença do zinco. Tá, ele tá falando que o níquel sofrerá oxidação na presença do zinco. Ok, então vamos lá. Olha aqui. Qual que é o potencial do níquel? Menos 0,25. Qual que é o potencial do zinco? Menos 0,76. Como o potencial de redução do zinco ele é menor que a do níquel, quem sofrerá oxidação aqui é o zinco, tá? É o zinco. Mas como eu falei para vocês, ele quer que quem sofra redução é o zinco, logo quem sofrerá oxidação é o níquel, tá? Então fica bem confuso, não fica? Fica deveras confuso ter essa lógica, tá? Então fica errado. Tá? Ferro, cuja reação com zinco possui potencial negativo. Pessoal, se você calcular o potencial da forma corretinha, como eu mostrei para vocês, o potencial vai ser positivo. Porém, se alternar como a questão quer que altere, vai ficar negativo o potencial do ferro. Tá, mas outra coisa que contribui para não ser essa questãozinha é que com o níquel também é negativo e com o cobre também é negativo. Então, como é que vai ser a letra C? Entende? Muito, mas muito confusa essa questão. Mas muito mesmo. Tá? Então, pelo gabarito, deu letra C. Olha a D. Metais que se oxidam enquanto o íon zinco sofre redução. É literalmente isso que ele quer. É isso que a questãozinha quer. Porém, pessoal, ele fala que metal que é esse? Não fala, né? Não fala. Então, não pode ser. Gabarito, letra C, mas na minha opinião, questãozinha, olha, toda errada, tá? Questãozinha toda errada, muita confusão, tá? Então, fica isso. Última questãozinha da UF e até mais.